agora vamos para ela, Vamos Suzy? direto para a nossa querida Bárbara De Stefani, mas eu conheço ela como Bárbara do Te Atualizei, Exatamente. a querida e precisa nos seus comentários. Boa tarde, querida Bárbara. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que todos bem. Ninguém é estressado aí no ambiente de trabalho, não? Não. Eu sou. Hoje Tá não. todo mundo Eu em sou. paz? Eu tô estressada no meu ambiente de trabalho, viu? Não, mas assim, o estresse parece que já virou critério da novela, então não podemos reclamar. Boa. Sim, sim. O estresse faz parte agora. É mais uma carta que você joga Isso. quando precisa Saúde jogar. mental. Isso, exatamente. E aí, falando em estresse, Emílio, parece que a turma tá estressada vendo a pauta aqui, que foi no grupo do WhatsApp lá do PL, que tem agora a gente classificou como a direita trans, né? E você pode explicar melhor o que tá acontecendo, Bárbara? Então, o que aconteceu? A galera foi consenso do partido votar contra a reforma tributária. E aí você pode colocar aí, não deveria ter sido contra, deveria ter sido, aí é de cada um. Mas a determinação do partido foi que deveria ser votado contra. E nós tivemos 20 deputados aí que votaram a favor. E esses deputados tiveram os nomes expostos nas redes, como se isso fosse um absurdo. Eu acho justo o eleitor saber como o seu parlamentar está votando, se te envergonha, se era uma coisa que você queria fazer escondido, então você não deveria fazer, né? Mas aí teve esse expose dos nomes dos dissidentes e aí começou um quebra-pau generalizado, de modo que foi para uma baixaria, acusações pessoais. Eu quero sair do PL mesmo. Então por que você não sai? Vou sair na hora certa. Nossa. E isso me incomoda bastante, porque não tem que sair na hora certa não, meu amigo. Você tem que sair agora. Se você não está à vontade, se você está votando contra as diretrizes do partido, que foi eleito majoritariamente com uma pauta determinada, você está no lugar errado. Você surfou uma onda do PL, que foi o partido mais votado em 2022, mas, enfim, tenha coerência. Saia fora, coleguinha. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu sei que estamos todos praticando autocensura, né? Então, eu não vou falar o nome dele aqui, mas as matérias que saíram no jornal, todas citam o nome dele, contando a história dele. Então foi ele. Para quem ficar curioso, dê um Google aí. Então, assim, a briga foi pela reforma tributária que tá rendendo até hoje, né, Sami? Tá assustado com as coisas que estão saindo, assim, votou abafado, aí agora tá desabafando, vão sair naqueles gases fedorentos? Tô assustada. Você tá assustado? Olha, Bárbara, eu na verdade lamento sempre que tem falta de transparência. Eu acho que a gente tem direito de saber desde os votos dos políticos quanto à reforma. Me preocupa na reforma duas coisas. Primeiro, a pressa, que eu acho que uma coisa urgente e importante poderia ter uma discussão maior, e também as exclusões. Quando você começa a falar assim, esse setor não, aquele não, significa que se você não faz parte daquele setor, você vai pagar mais caro por isso. Agora, a carga tributária, o Brasil já tem uma das maiores do mundo, né? A gente já tem um imposto gigantesco. Mas vamos ver, eu espero que o Senado aí contribua para a discussão. Mas não pode ser assim, né? Você leu o Globo hoje? Você leu... Qual reportagem? O Globo. Não inteiro. O Globo. Você leu? O Globo. Não li. O Globo no ar. O Globo fala o editorial do Globo. Editorial. O que os caras falam? Fala o seguinte, o Senado precisa fazer correções na reforma. O Senado piorou o arcabouço. O Senado. Ai, meu Deus. Agora o que acontece? Vem na nossa, vai ser ruim pra gente. Vai ser ruim pra gente ter votado dessa maneira. Rápida. E a direita trans, mais uma vez, votou pautas comunistas, com muito orgulho. E por que votou? Porque vota, porque é direita trans, porque, porra, o cara não tem o menor... O cara tá pouco se lixando pro Brasil. Liberaram a grana? Tá pouco se lixando. Emílio. 9 bi, 4 ministérios, um jumbo de dinheiro, e o cara fala que foi bom. Pelo amor. Foi bom pra quem? Pra quem que foi bom? Foi bom pro Haddad.
Ó, a Haddad Que tá tocando violão tocando Blackbird violão. agora é o... Então, esse é um ponto que eu queria colocar aqui para todo mundo, que foi dito muita coisa, e eu sou uma pessoa que, assim, o que eu não sei falar, eu não falo. Então, eu pesquisei muito, conversei com muitos tributaristas para poder entender. E tem um detalhe aqui, Sami, que seria interessante a gente colocar, que muita gente ficou assim, mas se é a reforma do Paulo Guedes, coisa que eu espero que já tenha caído, porque não é... por que a esquerda votou a favor? Isso não faz sentido? E as pessoas se perguntando isso, eis que temos a resposta. Muitas pessoas estão dizendo, muitas pessoas da área, que essa reforma só vai entrar em 2027, né? E que ela vai ser progressiva até 2033, não atinge nada agora. Só que não. Porque nós temos aqui, eu até anotei aqui o nome para não esquecer, os impostos regulatórios, que eles podem ser usados mediante uma necessidade. Necessidade de quem? Bom, isso aí todo mundo já sabe, né? Então, nós temos os impostos regulatórios que poderão ser implementados já em 24 mediante a necessidade. Qual é a nossa necessidade? Vou citar aqui aspas para Simone Steppi. Para o arcabouço fiscal funcionar, precisamos de 150 bi, mas não para aqui. Porque o que garante que após a votação da lei complementar, que a lei não seja implementada já de agora? Votou a lei complementar, vamos colocar os tributos valendo. Não existe nada que impeça isso de acontecer. Então, o que nós temos aqui é uma aceleração do processo, batendo hoje frontalmente com Tachad, dizendo que vamos correr com a segunda etapa da reforma para a gente poder aumentar o imposto de renda, para aumentar a arrecadação, porque precisamos de 150 bi para que o arcabouço fiscal dê certo. Foi uma coisa andando com a outra. Então, quando a gente fala assim... Ontem eu estava ouvindo vocês e vocês comentando a questão do CARF e foi dito que isso não tem nada a ver com a reforma Gente, acabei de falar, reforma tributária. É claro que tem, porque eles estão espremendo para soltar dinheiro de todos os lados. A reforma tributária será usada para esse fim, assim como a votação do CARF foi usada para esse fim, espremer para explodir dinheiro de algum lugar, porque eles não querem criar novos impostos. Criar novos impostos dá ruim, né? É impopular. Então, apesar que o Tachad taxou a Shein, viu, Janja? Ele taxou sim. Deixa eu então... Eu só vou fazer um break para a rede, que a rede está muito assustada, porque o programa está indo muito bem e eles precisam fazer a pausa comercial. Então, para o Reginaldo, a gente continua aqui. A rede social é Te Atualizei Oficial, YouTube Te Atualizei, o site Te Atualizei, tem um app também, .app. Isso. Então, é isso aí. Pode fazer o break, Reginaldo. Muito bem, Reginaldo já fez o break dele, a gente continua com o papo. Eu acho que faltou conversa com a sociedade, faltou explicar direito pra gente colocar todos esses temas pra entender. Perfeito. Mas eu acho que nem eles entenderam, você não acha não, Emílio? Faltou não, Emílio. Se você explicar direito, as pessoas vão entender e as pessoas vão se revoltar. Exato. Então, passar. Então, por isso que é rapidinho. Eu sei, é lógico, eu entendi isso aí. Mas teria que ser feito igual foi feita a reforma da Previdência. Sim. Foi conversado, demorou Foi conversado, foi explicado. Um ano a pauta da Câmara durante 2019 praticamente inteira ficou travado para discutir a reforma da Previdência, que era algo de impacto grande e todos nós entendíamos isso, e isso foi discutido à exaustão. Mas Arthur Lira, porque tem um bom coração e também porque não podia perder o Cruzeiro de Wesley Safadão, aí resolveu votar isso a toque de caixa. E o que nós temos agora em troca? O que Arthur Lira ganhou em troca disso? Arthur Lira é um menino ambicioso, viu? Vou te falar uma coisa, Arthur Lira, toma cuidado, porque quanto maior você abre a boca, mais vento entra, tá? E mosquito também, porque ele quer o Ministério da Saúde. Opa. Ele quer o Ministério de Dona Nízia Trindade. O que, para mim, me choca um tanto, e eu quero, por favor, pessoal do PSOL, por coerência, manifestem-se contra. Porque nós já tivemos aí a ministra do Turismo que caiu,
aqui envolvida com as milícias, né? miliciana. Caiu. Aí nós temos agora na mira Nízia Trindade da Saúde e Ana Moser dos Esportes, que fez a galerinha gamer fazer o L e agora tá falando que não, que gamer não é esporte. E aí, imagina a situação dessas pessoas para poder superar essa situação. Mas nós temos 3 ministras na Berlinda. Mas não era o governo das mulheres, empoderamento feminino? Tô achando isso aí meio machista, hein? Tudo em nome da governabilidade. Mas o Lula vai ter que pagar o pedágio, né? Sim. Agora vai precisar de dinheiro. Por que os caras querem? Por que os caras querem, por exemplo, saúde? Saúde é para você ter o SUS, tal. É 160 bi, cara. Que libera de velho. 160 bi é saúde. Educação, todo mundo quer. Quem? O Lira quer educação. Quem quer educação? O Lira. Todo mundo, né? Todo mundo quer educação. Educação é 100 bi, 100 bi, mas quanto que é a universidade pública? Uns 20 bi. Universidade 20 bi. Uns 120 bi. É onde tá a grana, onde corre dinheiro. São desses Saúde, dois ministérios. educação. Saúde e educação São os mais caros. é onde estão a grana. Mas sabe qual é o problema? É a gente pensar só nos ministérios. Os ministérios em si só não são um problema maior, porque eles têm um grande volume de dinheiro. Mas aqui eu vou citar Ciro Gomes. Ciro Gomes, há 2 meses atrás, ele falou o seguinte: já está acontecendo, nesse momento, o escândalo de corrupção que vai estourar em 2024. A demora, esse delay entre esse escândalo de corrupção estourar, vai só depender da mídia, a boa vontade da mídia de noticiar. Há 2 meses atrás, ele citou Condevasf. Há 2 meses atrás, falou, está acontecendo. Ontem saiu na mídia, então assim, aparentemente já começou, que o que está acontecendo? Estão beneficiando amigos nos contratos da Condevasf. De imediato, o que a mídia apurou foi o seguinte: chegaram nos representantes, nos políticos e falaram: você sabia que a verba que você está mandando, o contrato que você fechou é com o seu amigo? Aí ele respondeu assim: não, mas isso não tem nada a ver não, porque o que a gente está fazendo aqui é um levantamento técnico. Então nós já começamos ontem com o primeiro escândalo, segundo o Ciro Gomes, que vai estourar em 2024, se chama Condevasf. Então, galera que estiver aí de bobeira, dê um Google sobre isso, sobre o que está acontecendo nesse momento na Condevasf, e quanto mais repercussão a internet dê para o assunto, mais a mídia será obrigada a noticiar. E aí, quando a mídia começa a repercutir, a justiça começa a funcionar, né? Porque a justiça pega mensagens de WhatsApp e coloca como validação de prova. Então, vamos pegar, noticiadas pela mídia. Então, vamos esperar as notícias da mídia para estimular o Ministério Público da Vida, para ele não ficar muito ocupado em, talvez, censurar rádios. E um detalhe impressionante, gente. Eu não sei se você sabe uma coisa que nós temos em comum. O procurador que entrou com a ação contra a Jovem Pan foi o mesmo procurador que, quando o Twitter me deu o selinho azul, aquele selinho azul, ele pediu explicações do Twitter. Ele pediu uma investigação no Twitter do porquê o Twitter tinha me dado um selinho azul. Meu Deus. Eu não estou brincando. Isso aconteceu. E o mais incrível, saiu em todos os jornais. Vamos ver se o negócio porque você é famosa. sai também, né? É porque você é famosa, é porque eu sou integrante do Gabinete do Ódio Imaginário. Deixa eu falar uma... O pessoal curte isso. Deixa eu falar uma coisa pra você agora, que eu estive pensando cá com os meus botões. Certo. Que você falou do Ciro, e o Ciro Gomes é um dos caras que mais tomou pernada do Lula e do PT. Na vida. Sai do banco do aquecimento e não joga. Então, nós temos isso, mas isso é uma coisa clara que a gente viu. Tomou pernada na época do Bigode. Opa! Tomou da Dilma. Tomou, pá. No Ceará, naquela última lá no Ceará, que era pra ser, né? Foi a. Todo mundo já Cantador sabe. serpente. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. O cara que caiu no conto é o Tarcísio. O Tarcísio. O Tatá. O Tatá. Tatá é o governador. Bolsonaro. Ministro falou técnico. do Bolsonaro. Foi lá.
ligou para pessoas, sentou com o Haddad. Sim, olá. Sentou com o Haddad. Virou parça do Haddad. Ô, Haddad, como é que você tá? Vamos tocar um violão. Sou Fazer uma banda. sou governador para todo o estado de São Paulo. Eu sou governador de todos os paulistas. De todo jeito. Eu não posso ter essas visões que vocês têm de esquerda ou direita. Preciso fazer um trabalho pragmático como governador. Técnico. Sentou com o Jaiminho. No colo do Jajá. Ligou. Não. Ó, tô aqui com o Jaiminho. 95% é bom, vamos sentar lá, não sei o quê. Foi pra Brasília, sentou com Lula, sentou com todo mundo. Saiu com o Janones abraçado e o Janones chamando de companheiro. No duro. Tô aqui Bonitinho, com o companheiro no duro, Tarcísio. Bonitinho, tá lá ele sorrindo. Tá. O outro tá lá Isso é com o companheiro. tática, né? Meu, eu vou dizer uma coisa pra você. Tenho que falar disso, minha querida Tem. Bárbara? Tenho que Tem. falar disso? Tem que falar disso. Foi Juninho, foi Inês sentada, infelizmente. Mas talvez o Tarcísio ele é muito pragmático, né? Ele nunca se colocou na ala ideológica. Então, assim, Sim. não era para ser uma surpresa. É porque nós acompanhamos o relacionamento do Tarcísio com o Bolsonaro, então a gente vê o Tarcísio como um aliado, onde ele faz questão de frisar que ele é aliado, e agora veio a ala mais próxima do presidente Bolsonaro se manifestar dizendo que não, tá tudo certo. Mas, Emílio, tem um ponto no meio dessa treta toda que me preocupa bastante e que não está sendo repercutido, que é o seguinte... Vamos colocar aqui que Bolsonaro realmente está inelegível em 2026, que essa bala de prata dele não vai funcionar. Quem vai ser o candidato aventado a suprir os órfãos? Então, assim, o nome mais levantado é o do Tarcísio. Tem o do Zema também? Tem o do Zema. Mas o Zema é muito famoso em Minas. É verdade. O Zema não tem... eu gosto muito do Zema, tá? Eu gosto mais do Bolsonaro, mas eu gosto muito do Zema. E gosto muito do Tarcísio também, fazendo essas devidas ressalvas com relação ao pragmatismo, que eu acho que pragmatismo demais, às vezes, também você se atropela, como foi essa questão da reforma tributária. Mas o Tarcísio, ele... Saiu um jornalista do Globo, acho que foi do Globo, ele fez um tweet falando o que ninguém percebeu. O Tarcísio é o pior candidato que o Lula pode enfrentar em 2026. Ele é o pior de todos. Por quê? Porque o Tarcísio, ele é aliado do presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele não é um bolsonarista. Então, ele cria a simpatia da galera do centro, que nós tivemos aí 80 milhões de pessoas que não votaram. Mas posso falar, é o Ciro. É o Ciro com a esquerda. Porque esses caras engolem, eles engolem. Que você fala que ele desagrada os dois lados, o Ciro Gomes. O negócio é o seguinte, se você pegar os caras que tiveram a bênção de Bolsonaro, pega lá a Joyce, teve 1,5 milhão de votos. Sim. Pega lá o Frota. Essa turma. Nicolas. O Bolsonaro, o que ele fez de candidato aí? Foi. O negócio é ver como é que o cara é sem Bolsonaro. Aí que tá. Sozinho. Aí que tá um negócio. Carreira você solo. entendeu? Carreira solo. Carreira solo desse. Não sei como é que é a carreira. Como é que vai ser a carreira solo do Tarcísio. É que a avaliação dela é que sem o Bolsonaro. Ele é o moderado na avaliação da Bárbara, que o Centrão apoia ele. Não sei. Exatamente. Você acha que foi? O Tarcísio, ele se coloca como moderado. Sempre Chapa foi. tênis? É assim, Chapa Bolsonaro, eu apoio você, entendeu? Tanto ele fala abertamente, né? Sempre te Tudo agradeço. que eu sou, eu devo ao Bolsonaro. Então, ele tem a metadezinha dele, que está com o Bolsonaro. Mas ele tem a outra metadezinha dele, que é totalmente moderada. Um pé em cada canoa? É isso? Mas, ô, meu Bárbara, amor, mas a meu funda- amor, Mas agora- não tem um pé em cada canoa, Alba. Tem que ter. Tem. É difícil, hein? Hã? É difícil. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Porque o problema... Depende Uma do gosto funda. do cliente, né? O problema... Você tem mais força em alguma perna. A gente viu aí muita gente com um pé em cada canoa. Sim. Um pé em cada Não, canoa. não. Calma. Claro. Tem a gente tá com os dois pés na canoa
E aí pulou com os Isso é dois pés de uma verdade. vez. É verdade. Então, antes um pé em cada canoa e equilibrando direitinho, do que os dois pés numa canoa e depois furar Vai a nadando canoa crawl. pra canoa dos outros afundar. Então, eu queria perguntar pra você, ô Bárbara, a questão do Tarcísio, que nem o Emílio falou, com foto com o Janone, isso aí você não acha que é uma tática dos caras pra incinerar totalmente o Tarcísio e pra turma acreditar nisso? porra. É lógico. Não, é claro, Bárbara. ainda mais falando isso que nós estamos refrisando aqui. Piscadinha pra você também, Morgado. Morgado. Não é a Bárbara, deixa a Bárbara falar. Aqui, É que senão ele o não fato- deixa falar. O fato é o seguinte: o Tarcísio tem que ser fritado, porque ele não pode ser uma opção bolsonarista para 2026. Sim. Porque se ele for uma opção dos bolsonaristas para 2026, ele é o mais forte, porque ele vai ter o centro e vai ter o bolsonarismo. E juntando esses dois, vai ser o que aconteceu em 2018. E eu vou falar aqui novamente a minha opinião, baseada totalmente em vozes da minha cabeça. Eu não acho que o Lula sequer termine esse mandato. Muito Também menos acho. ele vá se reeleger, tentar a reeleição em 2026. Nós sabemos que o Lula não tem capacidade de transferência de votos, Sim. porque nós assistimos isso em 2018 com o Haddad. E isso nos leva diretamente ao porquê o Ciro ficou chateado com o Lula. Porque o Ciro achava que ele seria o candidato de 2018 mediante a toda a servidão já oferecida durante os anos anteriores. Como ele mesmo disse, eu assisti corrupção acontecer. E aí eu tenho vontade de perguntar isso para o Ciro, sabe? Então por que você não denunciou na época? Você estava esperando você ser beneficiado se você ficasse calado, passando pano pro coleguinha? Então, essas são algumas coisas que me distanciam muito do Ciro Gomes. Respeito ele como uma posição política contrária à minha, doida de tudo, porque o homem é assim, doido de tudo. Então, mas ele nunca vai ser uma opção para a esquerda. Ô, Bárbara, ao contrário do Tarcísio, que segue sendo um candidato que pode pegar essas duas alas. Por isso, o Tarcísio é muito perigoso. Por isso, o Tarcísio é o alvo da vez. Exatamente. Mas você tem que pensar, 18 tinha Bolsonaro na parada. Sim, é Bolsonaro. Porque o Lula fez a Dilma, pô. O Lula fez o Jaiminho aqui. O Lula transferia voto quando a direita era fraca. E agora temos essa direita trans. Você vai ter que aceitar isso, meu amor. E o Lula pode fazer o Jairinho de novo. Você vai ter que aceitar essa direita trans aí, ó. Que pensa... Como é que é, Alba? A direita trans, ela se vê como direita, mas na verdade ela vota com a turma da esquerda. Vota com o comunista. Só quem paga mais leva, Alba. Infelizmente, quem paga mais no Brasil leva. E segundo jornalistas profissionais de mídia concorrente que andam perdendo muito para esse programa, é do jogo. Agora, do jogo. Você viu que o Barba falou? Tá aqui, ó. Recebi aqui. O Barba hoje. Puta, o Barba tá um Pinóquio. Ele tá um puta de um Pinóquio, bicho. Ele falou o seguinte. Ele falou que ele negou, tá aqui, ó, no antagonista. Certo. O presidente se tornou alvo de críticas, né? Porque ele liberou quase 9 bi em emendas. Meu Deus. Aos parlamentares e tal, não sei o quê. Aí ele falou o seguinte... Que falaram, pô, Lula, é dando o que se recebe. Ele falou, não, é negociação. Estava negociando, as coisas acontecem, porque negociação é isso, tá ok? Não é dando o que se recebe. Isso é negociado como a boa prática de negociação exige que as pessoas façam no mundo inteiro. É isso aí. Aí ele fala, é importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 513. Você pega a esquerda, toda ela soma, dá 100 e poucos deputados, aí você precisa de 257, que é a maioria simples, aí você vai lá, pega 9 bi do nosso dinheiro, dá uma olhada, cachezinho. Quem paga a conta no final, fica lá nós. 30 anos, e a gente fica aqui chorando. Acabou, Isso tá é aqui, fácil ó. de averiguar Aí, ó. se você votou por emenda. Vamos lá na treta do PL, por causa da votação da reforma tributária. Pega os rapazinhos que votaram contra e coloca assim, quanto receberam de emenda? Vamos olhar quanto é que vale o seu voto. Quanto vale o jogo? É isso aí. Muito bem. Mas Vocês têm e aí, mais Eu pergunta? tenho uma pergunta, Pois não. A gente tá falando, a gente sempre fala muito disso, né? Pô, quem vai ficar no lugar do Bolsonaro, quem o Bolsonaro vai indicar pro lugar dele aí pra presidência, mas eu verdade. também acredito que o Lula não chega no Natal. Não. Quem Fala vai ser o assim, nome? fala assim A do pergunta Lula. é minha.
Tá vendo? Liberdade Tá dando boa. moral pro Frei Damião aí, ó. É isso que me estressa O no koala ambiente da de trabalho. Você acha que você falar que o Lula vai morrer, você acha uma coisa não é morrer. bonita? Mas eu não falei isso. Ninguém falou morrer. Você que Só não falou vai isso. ficar Falei que no ele não mandato. chega no Natal, pode ser fora do Brasil. Ele pode passar o Natal em Nova York. Ah, entendi. De Tá, Papai pode Noel. ser que Desculpa, chega desculpa. na- Você não é de todo Desculpa. mal, é que você gosta de dar pitaco na pergunta dos outros. Ah, tá bom. Olha o Chico Anísio aí. Não, então, aí eu queria saber isso da Bárbara. Quem seria o cara que entraria no lugar do Lula? Quem seria o nome do Lula? Ai, eu já pensei nisso quando eu tava assim, pesadelos que eu não quero ter à noite, sabe? Mas eu vejo, infelizmente, eu vejo o Flávio Dino. Por quê? Porque o Flávio Dino também. recentemente se manifestou para os próximos colegas, amigos, e saiu na mídia, dizendo que ele não tem interesse numa vaga na Suprema Corte. Sério? Você não tem um interesse na vaga da Suprema Corte? Todo mundo tem um interesse na vaga da Suprema Corte, que, segundo Barroso, né, agora tem aspirações políticas. Então, é um superpoder. Então, você não quer? Por que você não quer? A não ser que você esteja visando uma Algo outra maior. coisa, algo maior. Porque eu não acho que o Tachad tem essa popularidade. Eu também acho que o Flávio Dino não tem. Então, na verdade, uma coisa que me tranquiliza, isso é muito dito, é que, ao contrário do Bolsonaro, que fez várias lideranças, o Lula sempre minou as lideranças. O Ciro Gomes é uma delas, mas você também esqueceu de Marina. E hoje, onde que tá a Marina? Tá lá lambendo a bota do Lula. Mulher, você não tem amor próprio, pelo amor de Deus. Aí, tá lá, e limada, né? Tá sendo esculachada. Por quê? Marina foi eleita lá, a ministra lá, por pressão da internet, porque não era ela o nome que eles queriam. Mas como ela é a ministra verde, tinha que ser ela. Como assim, Paim não vai colocar a mulher lá? Colocou. E agora a briga é, no governo Bolsonaro não podia explorar petróleo na Foz do Amazonas. Mas agora pode, porque tem que ajudar a galera de lá. E, gente, eu acho que tem que explorar mesmo. Não é só porque está no governo do Lula que eu vou falar assim, não. O que eu vou fazer aqui é só apontar a hipocrisia. E aí, por isso, Marina está sendo agora fritada. Ela até deu uma saidinha de cena. Mas é isso que o Lula faz com as pessoas próximas a ele, que têm ascendências que podem, de repente, substituí-lo, porque ele é o protagonista. Sem o Lula não tem PT, isso ficou claro. Então, em 2026, se não tiver o Lula, e eu não vejo como bom cabo eleitoral, eu não vejo um candidato de esquerda chegando ao poder. E aqui é só um amém mesmo, tá quase numa torcida. Bom, não sei não. Você acha que o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro, é esquisito o Bolsonaro. Agora ele sai como um nanico, né? Porque o próprio PL votou contra. Dividiu, né? O direcionamento. Exato. O direcionamento do E a Bolsonaro. gente sempre falou que agora... Você acha que não? Eu acho que não sai nanico, não. Não, mas por exemplo, vamos Só falar. tá revelando quem é quem. Então, Igual aconteceu lá com a- quem é liderança, com o Frota, pô. com a turma. É liderança. É liderança quem manda aqui. É liderança. Aí você vê quem é quem. Mas É o Bolsonaro não liderança. tá nanico, não. Liderança. A turma quer que a gente pense isso. O Bolsonaro, a gente sempre falou, não, agora nós temos uma Câmara de direita, Isso, uma uma oposição oposição, de direita. Todos esses caras na cola do Bolsonaro. Foram eleitos pelo Bolsonaro. Eleito pelo bolsonarismo. Tem um monte aí de gente que a gente nem conhece. Entraram lá. Quando chega para votar, pularam do cavalo. O Bolsonaro parece que blefa na hora errada. Porque você vê, quem blefou certo foi o Lira. Sim. O Lira, ele tinha as uma cartas. trinca na mão ali, ó, que ninguém sabia o que ele tinha nessa votação. Ficou fazendo cara. E ele fez a canhota e a direita acreditar no que ele tinha na mão. Você não sabia o que ele tinha na mão. A gente também não sabia o que tinha naquela votação. Segundo o próprio Bolsonaro, eles tinham voto suficiente para parar essa reforma. E não parou. Passou gostoso, Foi que passou foi. garfe e tá passando tudo. E agora? E agora te atualizei. E agora, E aí, Bárbara? José? Tá cheio agora. E agora? Cadê essa direita maravilhosa que a gente tem lá? Unida. Mas eu tenho uma ponderação a fazer.
Tem uma ponderação importante a fazer. Nós conseguimos ser maioria no Congresso. Eu vou tirar os 20 que votaram na reforma tributária e uns nomezinhos aqui. Eu vou colocar nas minhas redes, se vocês quiserem saber quem é, eu vou colocar lá nas minhas redes as suspeitas, quem supostamente é e que fica vazando essas coisas para a imprensa. Então, tirando esses 20, nós ainda temos 80 deputados. Nós ainda somos a maior bancada da Câmara. E aí, infelizmente, nós não temos o Senado. Já conversamos isso aqui. Fizemos uma renovação de 15 senadores na última eleição e na próxima serão 2 por estado. Dá pra gente fazer a maioria. O ponto é o seguinte, eu não sei se vocês viram um videozinho mequetrefe que estava rolando ontem no Twitter, de uma página que se diz um braço do Anonymous. E essa é uma página brasileira que fez um vídeo em inglês. Eu achei do Magno Malta? Do Magno Malta. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu levava aquilo a sério, eu tô num conflito comigo mesma. Mas a mensagem que foi passada por esse grupo e foi espalhada ontem no Twitter foi o seguinte: Magno Malta, ou você para esses meninos aí na CPMI, para de avançar aí na CPMI, ou nós vamos revelar coisas sobre o seu passado. E, infelizmente, nós já sabemos que o passado de Magno Malta é complicado, né? Porque ele era cantor numa banda de pagode. E agora todo mundo já sabe disso. Porque essa é a... E eu tô aqui sendo mó hipócrita, porque eu adoro pagode, eu só queria fazer a piada. Dança aí. Mas o que pega? Se você chega num ponto onde você tem um grupo desse se dando esse trabalho de fazer um vídeo em inglês e ameaçar um senador pedindo que ele freie o avanço da direita dentro da CPMI, é porque tem alguma coisa estranha, vocês não acham? Porque, assim, a CPMI, que tem a maioria governista, está, assim, tomando 7-1 em cada sessão. E eu posso falar isso com propriedade. Eu assisto todas as sessões inteiras. Então, está vergonhoso. Nós temos parlamentares de esquerda sentada naquela CPMI perguntando para o coronel assim: coronel, qual é a sua patente? E aí, todo mundo riu, porque o que é? É ridículo, você não sabe o que você está fazendo aí. O que eles estão tentando fazer é criminalizar a conversa de WhatsApp. E hoje, o Moro... Antes da sessão começar, porque a sessão está ouvindo hoje o CID, o Moro falou o seguinte: como é que é isso aí? Nós vamos investigar o 8 de janeiro, que foi o objeto delimitado pela comissão, ou nós vamos ficar puxando conversas de WhatsApp porque é muito temeroso? Porque se a gente for criminalizar a conversa de WhatsApp, metade do Brasil tinha que ser presa. Eita. Isso quem falou foi o Moro. Antes da sessão. E isso é um fato. Eles não trazem nada sobre o 8 de janeiro. Nada. O que eles ficam fazendo é tentar puxar uma narrativa para falar assim: vocês são tudo golpista. Tá, minha amiga, mas não generaliza. Nós estamos aqui falando do 8 de janeiro. Porque se eu for generalizar, já que você está na base do Lula, eu vou falar que vocês são tudo corrupto. Isso não é justo. Não é justo. Por isso nós temos objeto, por isso que foi delimitado. Senão vira circo. Na verdade, já virou circo, né? Está faltando só pipoca grátis. Você sabe de uma coisa, minha querida Bárbara? Eu estava pensando cá com os meus botões, depois de toda essa conversa que a gente tem, por isso que é bom conversar, trocar ideia, é o seguinte: a gente tem que pensar direito, porque sempre... eles usam a gente para cobrar imposto e para votar. A cada 2 anos a gente vai lá, vota, escolhe um candidato, procura aperfeiçoar também o nosso voto, ver quem é. Tem agora essas páginas que tem o cara que trabalha mais, mas sempre a gente é enganado. É um estelionato. Mais uma vez. E é um estelionato, se você for pensar bem, é dos dois lados. Porque tem uma galera que o Lula contou a história, que achou que o Lula era um cara de centro e não sei o quê. Aí ele subiu no palco e falou: eu sou comunista e tenho muito orgulho. E muita gente que não votaria nele se ele falasse isso aí na época da eleição. E você vê muito cara defendendo pauta de direita e chega na hora da votação, escolhe o que ele quer. Então a gente é enganado de todos os lados. E é isso que a gente tem que se preocupar. É isso que a gente tem que... Não cair na conversa, né? Vai demorar muito tempo pra gente se educar politicamente e ver qual é a intenção desses caras, porque tem muito malandro. Exato. Tem muito malandro. Interesse individual, não é pelo povo. Tem muito malandro, tem muito malandro jogando o jogo. Ô, Bárbara. Mas, Emílio, só para
completar isso que você disse, é bem rapidinho, nós estamos melhorando. Em 2018, nós votamos em Joyce, em Frota, em Coronel Valdir. Então, assim, do PSL, nós perdemos metade. Dessa vez, em 2020, nós elegemos 100. E fora os que estão em outros partidos, estou falando só do PL. Desses 100... Em 99, né? A gente perdeu 20, então a gente ainda tem 80. A gente começou a se interessar por política, entendendo que ou a gente se interessa, ou quem se interessa governa pela gente, recentemente. Eu realmente acredito que a política se tornou uma paixão nacional, assim como o futebol, e eu acredito que a cada lenhada, a cada estelionato eleitoral, a população vai ficando mais entendida do assunto e com mais segurança na hora de decidir quem vai representá-la. Eu realmente acredito nisso. Por isso que a gente gosta de você, porque você é honesta com seus argumentos. É muito bom trabalhar com gente que tem honestidade intelectual. É muito gostoso ouvir você, ouvir seu papo. Obrigado, viu, Barbarella? Obrigada a ele, põe as redes da Bárbara aí, ó. Te atualizei oficial. Você pode seguir, já voltou às redes dela e ela tem também. Amém. Isso, ela voltou. Tá bombando, hein? Ela tá bombando, é sucesso, né? E tem também aquela que é um aplicativo, que eu te atualizei, que é um aplicativo que você pode ir lá e também assinar. Show. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigado aí pelo papo. Obrigada eu, meninos. Obrigada pelo papo. Estamos sempre aí. É isso aí.